Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quinta-feira, dia 17 de outubro de 2024, às vésperas do Clássico Grenal. Muitas polêmicas no extracampo, mas também o treinamento que aconteceu hoje com portões fechados no CT Parque Gigante. Novidades e retornos importantíssimos para o técnico Roger Machado. A carga extra de ingressos que foi aberta. Será que ela ainda está aberta? Vale você conferir. A gente também fala sobre o que um possível reforço falou da chance de jogar no Internacional. O vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum, fez uma grave acusação à diretoria colorada. E também, muito importante a gente falar sobre o dono do Cruzeiro dizendo que vai à justiça nesta semana ainda contra o Inter. A gente fala sobre tudo isso, mas antes, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá na KTO, tá certo? Gente, vamos lá. Quero começar aqui falando da atividade que aconteceu hoje, na manhã desta quinta-feira, com portões fechados no CT Parque Gigante. A penúltima atividade antes do Clássico Grenal. Amanhã, sexta, o último treinamento, e aí a delegação se concentra num hotel que serve de concentração para o Inter na Zona Norte aqui de Porto Alegre, e vai para o Beira-Rio aí só no sábado, 2 horas e meia antes do duelo do Clássico Grenal das 4 horas da tarde, dia 19, neste sábado no Gigante da Beira-Rio. Bom, como eu disse, nesse treinamento de hoje, que foi com portões fechados no CT Parque Gigante, novidades importantes aconteceram. Primeiro delas, Rocher e Ener Valencia, que chegaram ontem em Porto Alegre, jogaram na terça, se enfrentaram inclusive nas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, lá no Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai. Eles chegaram ontem à tarde e hoje treinaram no CT Parque Gigante. Nas imagens só aparece o Rocher treinando, tá? O Ener Valencia não. Mas ele deve ficar à disposição sim para o Clássico. Isso está confirmado até nessa matéria de reapresentação do Rocher e do Ener, que está no site do Inter. Eles falam que os dois vão ficar à disposição normalmente. É bem possível que o Ener Valencia, com desgaste talvez maior, tenha ficado hoje na academia, amanhã treina normalmente, estava treinando na seleção equatoriana, não tem defasagem física em relação aos demais, deve jogar normalmente o Clássico Grenal do próximo sábado. Bom, as grandes dúvidas, já que o Rocher e o Ener estão dentro do Clássico, são Rogel, Fernando e Borré. Mais uma vez, o Inter não divulgou a imagem dos 3 jogadores. A informação que eu consegui obter é que sim, um deles está mais avançado, que é o Rogel, o Fernando talvez um pouco mais atrás, e o Borré tem uma recuperação que é sempre muito rápida. A tendência é que sim, os 3 estejam à disposição. Só que hoje não dá para cravar qual dos 3 começa, qual dos 3 começa no banco, se alguns dos 3 por acaso vai ficar fora. Isso não tem como cravar, pelo menos neste momento, tá? Neste momento não tem como cravar isso. Bom, Grenal, sábado, dia 19, às 4 da tarde no Beira-Rio. Ingressos foram esgotados, porém, hoje, não vou nem dizer que abriu uma carga extra de ingressos para o Grenal, tá? Não sei se dá pra gente tratar dessa forma, mas o sócio do Inter que entrar no Mundo Colorado, onde se adquire ingressos na plataforma do Internacional, pode acabar se deparando com ingressos disponíveis. Por quê? Os ingressos, quando são adquiridos, se eles têm algum tipo de erro no pagamento, enfim, o torcedor que tentou comprar não consegue adquirir ele não vai para esse torcedor, e depois de um dia mais ou menos, às vezes menos de 24 horas, esses ingressos são devolvidos para a plataforma, ou seja, eles aparecem como disponíveis no site. E aí alguns torcedores hoje foram entrar no site do Internacional no Mundo Colorado para, quem sabe, tentar uma sorte, e no fim das contas entraram e tinham ingressos disponíveis para o Grenal. Então é isso que às vezes acontece, tá? Então sempre vale vocês darem ainda, mesmo quando aparece que os ingressos estão esgotados, no dia seguinte ou horas depois, entrar ali no site, porque vai que algum ingresso deu problema no pagamento desse torcedor e aí o sócio não conseguiu comprar o ingresso, esse ingresso voltou para o site. Às vezes acontece, muitos torcedores relataram que conseguiram nesta quinta-feira, tá certo? Mas sabemos, serão aí 50 mil colorados empurrando o Internacional para essa vitória no Beira-Rio no próximo sábado à tarde. Bom, esquentando esse Clássico Grenal também, uma entrevista dura, forte, foi concedida pelo vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum, tá?
hoje no CT Presidente Luiz Carvalho, no CT Gremista, depois da atividade comandada pelo técnico Renato Portaluppi. A gente viu no início da semana o José Olavo Bisol, vice de futebol do Inter, falando. Ouvimos o Roger ontem, eu até questionei o Roger sobre a arbitragem, ele disse que torce para que o Bruno Arleu faça uma boa arbitragem apesar dos apesares. E o Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, que foi quem começou com o assunto de condicionamento da arbitragem, que o Inter estaria tentando condicionar a arbitragem, ele concedeu uma entrevista coletiva e mais uma vez falou sobre o assunto, dizendo que o Inter sim está tentando condicionar a arbitragem, falou e disparou contra o vice de futebol José Olavo Bisol, que falou sobre o que o Grêmio está fazendo ser retrógrado. Ele disse que o que o Inter está fazendo e inclusive fez uma grave acusação ao Internacional. Confere aí. O Bruno Arleu, ele é um árbitro que já teve alguns problemas em arbitragens de jogos do Grêmio. Eu não vou entrar mais nessa polêmica, porque quem está tentando condicionar a arbitragem é o Internacional, não o Grêmio, né? A minha manifestação no pós-jogo em BH foi no sentido de um apelo à CBF, visto que o Grêmio não tem sido prejudicado, o Grêmio é o clube mais prejudicado pela arbitragem nos últimos 2 anos. O Grêmio deveria ser o atual campeão brasileiro, se não fosse os erros grotescos da arbitragem brasileira. Então, no pós-jogo, onde eu vejo uma arbitragem catastrófica novamente, que interferiu em 3 lances capitais do jogo, e eu não quero mais que a arbitragem interfira nas campanhas do Grêmio, eu vou ao microfone e faço um apelo pela melhora das arbitragens. Obviamente, o próximo jogo é o Grenal, eu vou fazer um apelo pro próximo jogo. E aí, do outro lado lá, chamaram a gente de retrógrado e fizeram a coisa mais... Eu nem sabia que isso existia no futebol, numa reunião de urgência com a CBF para tentar mudar o árbitro. Tem algo? Você conhece alguma coisa mais retrógrada do que isso? E que clima que está sendo gerado para o árbitro num estádio com 50 mil pessoas, em que o presidente do Inter chama o árbitro de vagabundo numa súmula, que vai ser julgada, né? Que clima que se gera? Isso não é condicionamento de arbitragem, isso não é retrógrado. Então eu só espero que o seu Bruno Arleu use o seu distintivo FIFA e passe desapercebido no clássico e que o jogo seja decidido dentro de campo. Aí o vice de futebol gremista, Antônio Brum, e uma acusação grave, tá? De que o Inter tentou trocar o árbitro do clássico Grenal. Isso é forte, gente. Isso é forte. O Inter claramente nega essa informação. Conversei com pessoas do Inter que me negaram veementemente, falaram: Lucas, isso é loucura. Não tentamos trocar árbitro de Grenal nenhum. E inclusive um desses dirigentes que conversou comigo, pelo visto também conversou com o Voz do Gigante, porque o Voz do Gigante trouxe uma fala de um dirigente do Internacional que não foi identificado, que ele diz o seguinte: até sábado, deixa ele falar. Nosso foco será dentro do campo. Foi o que disse um dirigente pro pessoal do Voz do Gigante, pro Colar, pro Ernst, pro Bruno Volto, pro Diego Brião, enfim, o Felipe Jobim, toda a galera do Voz do Gigante. Eu ouvi algo nessa linha, não com essa questão de deixa falar, mas me negaram, tá? Quando eu perguntei, me negaram isso que o Antônio Brum disse de que o Inter teria tentado trocar o árbitro do Clássico Grenal para não ser o Bruno Arleu de Araújo. Agora eu quero falar aqui de uma informação bem importante que vem de Belo Horizonte, porque o Pedrinho Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, dono dos supermercados BH, a gente sabe que ele é um cara muito rico e que pegou a SAF. A SAF foi passada do Ronaldo Fenômeno para o Pedrinho BH. Ele deu uma entrevista hoje para Itatiaia, lá em BH, e disse que o Internacional está devendo cerca de 7 milhões de reais para o Cruzeiro e que ele vai acionar o Inter na justiça. Para ser mais específico, tá? O Clube Mineiro prepara uma ação contra o Internacional na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, conhecida também como CNRD, para receber esses 7 milhões de reais. O que é essa dívida que o Cruzeiro está dizendo que o Inter está devendo? De fato, o Clube Mineiro. A compra do Wesley, que o Inter acertou um valor com o Cruzeiro e a primeira parcela o Inter não pagou, que era uma parcela de 2 milhões e 800 mil reais, e o repasse dos valores da venda do Maurício para o Palmeiras. Pra gente ser mais exato aqui, tá? Eu até conversei com algumas pessoas do Inter e é admitido no bastidor do Inter que sim, a dívida do Inter com o Cruzeiro em relação ao Wesley existe. O Inter não pagou a primeira parte desse valor da compra do Wesley, que é de 2 milhões e 800 mil reais. Porém, o Inter alega que teve uma dificuldade por conta das enchentes e que o Inter procurou o Cruzeiro para parcelar a primeira parcela, para tentar reajustar o valor dessa primeira parcela, que era de 2 milhões e 800 mil reais. E o Inter alega que não recebeu resposta do Cruzeiro em relação a isso e se demonstrou, até a pessoa que eu conversei, bastante incomodada pelo fato do Pedrinho BH ter ido para a imprensa expor isso, sendo que o Inter teve a dificuldade da enchente para pagar e pediu para ajustar essa dívida com o Cruzeiro não deu a resposta. E o Inter nega veementemente
a questão dos valores do Maurício. O Inter não reconhece o não repasse dos valores que o Cruzeiro tem direito, assim como o Desportivo Brasil tem direito, que são outros clubes que têm percentuais do Maurício, além do Inter, que tinha 50% e vendeu ele aí recentemente para o Palmeiras. Mas o Cruzeiro está alegando que vai à justiça, tá? E o Internacional está rebatendo a questão do valor do Maurício e dizendo que procurou o Cruzeiro para negociar a questão dessa parcela de R$2.800.000 referente ao atacante Wesley, que hoje é um dos principais jogadores do time do Roger Machado. Para fechar, o Zé Marcos, zagueiro, que está em fim de contrato com o Juventude e que sim interessa ao Inter, é um dos nomes na pauta do Inter que vai buscar zagueiros no primeiro semestre do próximo ano, na primeira janela que começa agora no fim de 24. Ele deu uma entrevista para o GE, lá em Caxias do Sul, e ele disse que não sabe de procura do Inter. Ele não quis falar sobre o assunto, tá? Ele disse: realmente não sei de nada. Meu foco é exclusivamente nos objetivos do Juventude na reta final do campeonato. Lembrando, ele tem contrato até dezembro, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato. E é um zagueiro que até fez gol no Inter na semifinal do Gauchão, que o Inter acaba caindo nos pênaltis para o Juventude em pleno estádio Beira-Rio. E é um jogador que se destacou muito e está se destacando também nesse Campeonato Brasileiro pelo Juventude. Não renovou o seu contrato até agora. A informação que eu tenho é que ele já até teria sido procurado pela direção do Juventude, mas não renovou, ou seja, tá esperando proposta. Tá esperando proposta e o Inter é um clube que hoje tá de olho no Zé Marcos. Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.